Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês uma empresa que acabou também de divulgar seus números referentes a esse primeiro trimestre de 2026. Era um balanço bastante aguardado, até pela relevância da empresa dentro do seu setor de varejo, setor de supermercados. Estamos falando do Grupo Mateus S.A., Grupo Mateus S.A., que já passou aqui pelo canal. Estamos atualizando suas informações com base no último balanço apresentado pela companhia. Deixa eu agradecer aqui a quem sugeriu a análise do Grupo Mateus, meu amigo Júlio Ferreiro, o grande Júlio Ferreiro, que bom ter você conosco. Demorou um pouquinho, mas saiu aí a análise, até porque estávamos esperando a divulgação dos resultados para poder levar a informação mais atualizada possível. Muito obrigado, Júlio, pela participação, muito obrigado pelo carinho. Arnaldo Soares de Lima, que também acompanha de perto o Grupo Mateus, o Luiz Henrique, o Fernando Lopes, e o meu amigo Gustavo Lopes também, grande Gustavo, parceiraço do canal, inclusive inscrito aqui como membro do canal. Daqui a pouquinho a gente fala sobre o grupo de membros do canal para vocês também. E também nesse vídeo aqui, deixa eu fazer aqui uma homenagem especial e um agradecimento especial ao professor James Alexandre Baraniuk, o professor James, que é lá da Universidade Federal do Paraná, do curso de Engenharia Elétrica, ministra ali a disciplina de administração voltado para o curso de Engenharia Elétrica. E ontem tive o prazer e a honra de ministrar uma palestra junto com o professor James, lá para a turma de Engenharia Elétrica. Foi um momento maravilhoso, um momento de muito aprendizado, e quero agradecer imensamente ao professor James pela oportunidade, pelo prazer que me concedeu em ministrar uma palestra para os seus alunos, e parabenizar o professor James pelo belo trabalho, pelo brilhante trabalho que vem desempenhando ali na formação dos nossos engenheiros elétricos lá da Universidade Federal do Paraná. Também um grande abraço para o Oliveira, lá da Fênix Construções, também lá no Maranhão, hein? O Oliveira também é do Maranhão, que nós fazemos aqui diversos trabalhos de mentoria na parte de gestão de empresas, voltado ali para a construção civil. Um grande abraço ao Oliveira e ao Alan Rodrigues, que também participa desse projeto aqui. Caso vocês queiram outras empresas, é muito fácil, basta entrar aqui, ó, canal Silas Degraf, e manda a sua sugestão, mas aproveite, faça a inscrição, dá o like, venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Bom, repassando aqui um pouquinho a história do Grupo Mateus, até porque é uma história maravilhosa, não me canso de recontar essa história aqui, e até porque toda a história é que ela se traduz nos números para que a gente possa entender os números que vêm no balanço da empresa. Imagina assim, uma empresa que começa com um garoto, né, o Wilson Mateus. Wilson Mateus, que nasceu lá no interior do Maranhão, de uma família extremamente simples, uma família humilde, e aos 4 anos de idade ele acabou perdendo o seu pai, sendo ele e os irmãos criados apenas pela mãe, e aí também foram morar com os avós, primeiro no sítio, e depois daí foram morar na cidade de Imperatriz, junto com a avó, né, justamente para poder estudar. E aí então começa aquela vida de um garoto com uma origem bastante simples, ali com muitas dificuldades, e ainda cedo começa já a trabalhar para ganhar um dinheirinho. Primeiro vai trabalhar como sorveteiro, e depois aí na sequência também ele vai trabalhar ali como engraxate, e daí mais já perto da adolescência vai trabalhar como torneiro mecânico. Então vai estudando e vai fazendo diversos trabalhinhos ali para ganhar também um dinheirinho. E aí surge toda aquela oportunidade lá do garimpo, trabalhar no garimpo, que muita gente ia ficar rico no garimpo, etc. E ele vai trabalhar no garimpo. E aí, ao trabalhar no garimpo, aquela vida muito difícil, claro que não teve êxito, né? Porque aquilo lá é muito complicado. E aí, com toda aquela dificuldade ali no garimpo, ia com o pessoal ali falando muito de uma cidade no Maranhão chamada Balsas. E aí falavam que Balsas estava sendo um novo Eldorado, que era uma cidade que estava se desenvolvendo no setor do agro e que estava tendo muitas oportunidades. Aí ele larga o garimpo e vai para Balsas para ver se existiam ali oportunidades e o que ele poderia fazer para ganhar dinheiro e para viver em Balsas. E aí ele percebeu que realmente a cidade vinha ali numa crescente e faltavam muitos produtos. Então o que ele faz? Ele vai para a Imperatriz, compra diversos produtos e vem para Balsas e faz a revenda desses produtos. E aí começa aquela vida de caixeiro viajante, ali buscar produtos num lugar e revender no outro lugar. Só que daí os excedentes que iam ficando das viagens que ele fazia,
ele alugou lá um espaço, lá 50 metros quadrados, que transformou numa pequena mercearia, né? E aí o excedente ficava ali para revender no dia a dia da cidade de Balsas. E aí, já casado, também foi morar nesse espaço, lá, 50 metros quadrados. Então, na frente, imagine uma pequena mercearia na frente com um balcão, alguns produtos ali à venda, e aí atrás da mercearia ali, um espacinho ali que onde colocava ali um colchão, era uma pequena cozinha, um banheirinho ali, e ali ele vivia com a esposa dele nos fundos dessa mercearia e na frente da mercearia ali fazendo a venda e mesmo assim continuava fazendo as viagens para trazer produtos para serem revendidos em Balsas. Bom, essa pequena mercearia foi crescendo, virou um mercadinho, virou um mercado, virou um supermercado Mateus. E aí que começa a trajetória dele como supermercadista, montando o supermercado Mateus. E aí o supermercado foi crescendo e aí na sequência ele começa a abrir outras lojas em outras cidades ali no interior do Maranhão, até que daí vai para a Imperatriz, também abre uma loja Imperatriz e aí vai espalhando lojas por todo o Nordeste e daí também pela região Norte, se transformando na maior rede de supermercadista lá do Nordeste e da região Norte. Mas, em paralelo a tudo isso, naturalmente que para atender também a todas essas lojas precisava de CD. E aí no ano de 2014 ele monta o seu primeiro CD e depois os CDs eles começam a se multiplicar, hoje são mais de 12 CDs. Também em paralelo a tudo isso aí, então temos uma rede de supermercados, mas ele também monta uma empresa, uma loja, né, para vender eletroeletrônicos, e aí monta também a Eletro Mateus. Então agora tem a parte do supermercado e tem a parte do eletroeletrônicos, que é a Eletro Mateus. Mas lá em 2007 também estava surgindo no Brasil toda aquela tendência do atacarejo, e aí ele também investe no atacarejo e começa a montar lojas dentro desse formato, então atuando em diversas frentes. Para vender os produtos dentro do supermercado, dentro do atacarejo, principalmente a parte de panificação, aí ele monta uma própria indústria de panificação para atender a sua rede de supermercados. E fora tudo isso, ele monta também uma outra rede, que é as chamadas lojas de vizinhança, que é a Caminho. A Caminho, que daí já é uma outra rede de supermercados, já para um outro público, já com outro formato, e aí com isso a empresa vai se espalhando até que chega no ano de 2020, faz o IPO. E ao fazer o IPO, a empresa recebe recursos para poder crescer, porém continua todo o controle na mão da família Mateus. Hoje, para ter uma noção da grandeza do Grupo Mateus, são mais de 281 lojas espalhadas no Norte e Nordeste e mais de 60 mil colaboradores trabalhando dentro do Grupo Mateus. Então, o Grupo Mateus hoje se transformou numa das referências na parte de varejo aqui no Brasil. Também, só para, quando eu falei anteriormente lá sobre o grupo de membros, lá do meu amigo Gustavo Lopes, essa comparação também do setor de supermercados já está disponível no grupo de membros, que é uma comparação que nós fazemos lá. Qual é a melhor rede de supermercados? O Grupo Mateus, o Açaí, o Grupo Pão de Açúcar? Como é que está essas redes de supermercado? Qual delas é mais endividada, menos endividada, mais lucrativa, menos lucrativa? Todas essas comparações nós fazemos lá no grupo de membros, né? E você pode acessar todo esse conteúdo aqui no vídeo, na descrição tem. Seja membro do canal, clicou ali, com valor simbólico você passa a ter acesso a todos esses conteúdos exclusivos que são produzidos na área de membros e fora isso você pode sugerir também outros conteúdos, análises mais avançadas e também participação nas lives, atendimento personalizado via WhatsApp, uma série de benefícios que são oferecidos em retribuição ao carinho dos nossos membros. Então, entra lá no grupo de membros que será um prazer estar aí de braços abertos esperando vocês. Bom, mas para conhecer então o Grupo Mateus, trazemos aqui o balanço do primeiro trimestre de 2026 e os balanços anteriores para no processo de comparação entender como que vem sendo o desempenho da empresa. Então, para conhecer o Grupo Mateus, vamos aos números. Bem, aqui estamos então com as demonstrações contábeis do Grupo Mateus, divulgadas nesta semana, trazendo aí todos os resultados e tudo que a empresa fez nesse primeiro trimestre de 2026. Bom, para entender, né, as demonstrações contábeis, o que nós temos que saber é assim, quando nós entramos de sócio, como a gente já falou, nós estamos comprando as ações, entrando de sócio, e vamos fazer parte de um patrimônio. E esse patrimônio, a expectativa é que ele venha crescer com o
decorrer do tempo. Porém, esse patrimônio só cresce se a empresa gerar resultados. Então, a base principal para saber se o investimento ele está sendo bem feito ou não, nós temos que acompanhar como que vem sendo o desempenho de resultados de uma companhia. E aonde que aparecem esses resultados? Eles aparecem aqui na DRE, Demonstração de Resultados do Exercício. O Grupo Mateus, por atuar dentro do setor de varejo, dentro do setor supermercadista de uma forma geral, então ele tem as suas características próprias. O que ele faz? Ele compra produtos, coloca na prateleira e vende. Compra produtos, coloca na prateleira e vende. Então a receita, a geração de receitas da empresa, ela vem justamente da venda. Quando nós temos aqui as demonstrações contábeis, essas demonstrações elas já começam descontado os impostos incidentes sobre a venda, porque você vai ter lá uma receita bruta, que é aquilo que o cliente paga ali no caixa, só que daí dessa parte, uma parte desse valor vai para pagamento dos impostos incidentes sobre a venda, ICMS, PIS, COFINS, e aí sobra a receita líquida de vendas, que é onde a DRE publicada ela começa. Então, o que o Grupo Mateus ele faturou nesse ano de 26, agora em março? De janeiro a março, ele faturou 9 bilhões 402 milhões de reais. Bom, está aqui então toda a entrada de receitas da empresa. Porém, para ter essa receita, ela tem o custo da mercadoria que foi vendida. Então, como eu falei, comprou a mercadoria, botou na prateleira e vendeu. Quanto que custou essa mercadoria que foi vendida? 7 bilhões 251 milhões, o equivalente a 77,10%. Então, teoricamente, aquilo que o Grupo Mateus paga 77,10, ele vende por 100. Então, em cada produto vendido, ele ganha 22,90, 22,9%, fechando em março com um lucro de 2 bilhões e 150. Saindo agora aqui da prateleira, né, nós vamos agora para toda a estrutura de funcionamento, a energia elétrica ali dos supermercados, os operadores de caixa, todo o pessoal que trabalha, aluguel de lojas, tudo mais, 1 bilhão 765 milhões de janeiro a março, o que corresponde a 18,8%. Então, daquele recurso que foi gerado na venda, 77,10% vai para o pagamento do produto, 18,80% vai para pagamento do funcionamento do supermercado e sobra um lucro operacional de 384 milhões com uma margem de 4,1%. Como a empresa utiliza capital de terceiros, ela paga despesas financeiras, 222 milhões, 2,4%. Então, quer dizer, do 4,1% que sobrou, a gente ainda tem que mandar 2,4% para os bancos, teoricamente. Sobrando 162 milhões, 1,7%. Nesse ano aqui, a empresa teve crédito tributário, quer dizer, os valores antecipados foram maiores do que os valores devidos, e aí sobra aqui um lucro líquido de 190 milhões, 2%. Então, de cada 100 reais vendido lá no supermercado, o supermercado fica apenas com 2. Tá? Bom, e para saber se esse número é bom ou não, em primeiro lugar, nós temos que entender que quando se trata de varejo geralmente é margem baixa, porém ela tem que ter volume alto, então ele ganha no giro. Então, tanto é que você vai ver que o supermercado, a ideia o que é? É fazer o giro de produtos. Então, quanto mais girar os produtos, então vai ganhando aos pouquinhos, e vai formando o lucro da empresa. Bom, para entender se esse número aqui foi bom ou não, o que a gente tem que fazer? Comparar, e aí nós vamos comparar aqui com o mesmo período do ano passado. De janeiro a março de 2025, a empresa havia faturado 8 bilhões e 300, esse ano 9 bilhões e 400, então o faturamento, comparado com o ano passado, aumentou. Né? O custo, que era de 77,8, reduziu para 77,1. E aí a margem bruta aumentou um pouquinho de 22,2 para 22,9. Porém, a despesa financeira, ela salta aqui de 16,5 para 18,8, reduzindo, né, consequentemente, a possibilidade de ganho da empresa. Tanto que a margem operacional, que era de 5,8%, acaba caindo para 4,1%. Então, ela reduziu aqui a margem operacional devido ao aumento da despesa operacional. O resultado financeiro 2,2, 2,4. Aqui no ano passado pagou imposto 23, esse ano teve crédito tributário, porém no final aqui o lucro cai de 276 milhões para 190 milhões, uma margem líquida de 3,3 que caiu para 2%. Então, em termos de faturamento, Mateus foi melhor, porém em termos de resultado foi menor. Tá, então qual que foi o vilão? O vilão foi aqui, ó, essa despesa operacional. Tá, mas o que tem dentro dessa despesa operacional? Se você pegar lá a nota explicativa,
que acompanha as demonstrações contábeis, então vai vir lá uma explicação aqui, vai vir aqui uma comparação dessas despesas no consolidado aqui. Então aumentou aqui a despesa com o pessoal de 717 milhões para 910, aumentou também propaganda e publicidade, aumentaram os aluguéis, aumentaram os fretes e combustível, enfim, praticamente todas as despesas, água, luz, telefone, serviço prestado, manutenção, praticamente todas elas tiveram elevação, e aí fazendo com que a despesa operacional ela crescesse mais do que deveria e, consequentemente, comprometendo os resultados da empresa. Mas, ao compararmos com períodos anteriores, lá em 2022, veja como que vem se comportando o faturamento do Grupo Mateus. Ele vem com 21 bilhões, foi para 26 em 2023, foi para 32 em 2024, foi para 38 bilhões em 2025. E agora acumula 9 bilhões 400, projetando um faturamento semelhante ao do exercício anterior aqui, 9 bilhões em 3 meses, então se projetarmos isso aqui para 12 meses, daria entre 38 e 39 bilhões também. Então o faturamento do Grupo Mateus vai crescendo a cada exercício. O lucro que era de 1 bilhão e 64 foi para 1 bilhão e 200, foi para 1 bilhão e 300, foi para 1 bilhão e 800, e esse ano que o lucro ele começa menor, né? Até porque, quando olhamos esse número, 4,9 que era a margem, 4,6, 4,2, 4,8, esse ano começa com 2% de margem. Então está aqui como que está sendo feita a formação de resultados do Grupo Mateus. Quando eu digo que todos esses resultados é que aumentam o patrimônio, então esses resultados eles vêm para dentro do patrimônio da empresa. Tanto que o patrimônio do Grupo Mateus ele era de 13 bilhões lá em 2022, foi para 15 bilhões em 23, 18 bilhões em 24, 24 bilhões em 25 e praticamente estacionou esse ano aqui, começou, né, os 3 primeiros meses com os 24 bilhões. O que o Grupo Mateus tem dentro do seu patrimônio? Ele tem dinheiro, ele tem contas a receber, ele tem estoque, outros valores a receber, tem toda a imobilização, todos os móveis, utensílios, instalações, as lojas, CDs, veículos, enfim, toda a parte de estrutura de funcionamento da empresa. E essa estrutura, ela vem com 4 bilhões e 200, foi para 5 bilhões e meio, foi para 6 bilhões e 400 em 2024, 9 bilhões e 400 em 2025, 9 bilhões e 400 agora em março. Então, ao longo do tempo, o Grupo Mateus vem investindo no seu crescimento, aumentando a sua capacidade de atividade, aumentando toda a sua estrutura de funcionamento. E aí, naturalmente, que para movimentar toda essa estrutura, precisa desse grupo de cima aqui, que é o capital giro, que é como se fosse o combustível que movimenta toda a máquina da empresa. E o capital giro ele sai com 8 bilhões e 800, vai para 9 e 300, vai para 10 bilhões e 800 em 2024, 12 bilhões e 700 em 2025 e 12 bilhões e 900 agora em março. E o caixa, quanto que o Mateus tem de dinheiro? 1 bilhão e 700 lá em 22, 1 bilhão e 300 em 2023, 1 bilhão e 600 em 24, 1 bilhão e 800, 1 bilhão e 900, aumentando a cada ano o seu volume de caixa e aumentando também seus estoques, que de 3.900 vai para 4, 4.900, 5.100 e 5.200. Então você veja que o patrimônio ele vai crescendo ao longo do tempo. Então esse patrimônio ele cresce através dos resultados que a empresa gera e que são incorporados ao patrimônio. Já o endividamento, também esse patrimônio ele pode crescer através de dívida. Então a empresa pega recursos de terceiros, aplica e aí o patrimônio cresce. Então vamos ver também como que está o endividamento do Grupo Mateus. 5 bilhões e 700 lá em 2022 com 43,1%. Já em 2023 foi para 7 bilhões e meio com 48,3%, praticamente 9 bilhões em 2024 com 49,4%, 12 bilhões e 800 em 2025, com um peso aqui de dívida de 52,9%, e agora a dívida ela recua um pouquinho para 12 bilhões e 700 com 51,5%. Então esse crescimento que nós vimos aqui, eu disse para vocês que se dá através dos resultados gerados, mas também a empresa acaba buscando aqui financiamentos de longo prazo para alavancar o seu crescimento, e hoje a dívida total do Grupo Mateus, 51,5%. Bom, quando ela gera esse resultado que eu disse que vem aqui para o patrimônio, ele vem aqui dentro do patrimônio líquido. Parte dele fica dentro da empresa, parte dele é distribuído a título de dividendos. Só para também entendermos aqui, veja como é que vem se comportando o valor patrimonial, né? Já que eu disse que o patrimônio vai aumentando, então imagine que você tivesse uma ação
do Grupo Mateus lá em 2022. Essa ação correspondia, em termos do que tem dentro do patrimônio, a R$ 3,36. Ele foi para 3,57, foi para 4,07, 4,51 e hoje está em 4,75. Então a sua parte no patrimônio ela vai aumentando a cada exercício. Fora essa parte que vai aumentando, a empresa também distribuiu dividendos. Em 2024 distribuiu 19 centavos, em 2025 distribuiu 25 centavos, e esse ano ainda não tem uma previsão de distribuição de dividendos. Então, além do ganho patrimonial, você também tem o dividendo que a empresa distribui. Também outro item que chama atenção aqui, que lá em 2022, a relação preço/lucro, e o que é essa relação preço/lucro? É que, de acordo com o valor de mercado, então uma ação a 6,73, se ela gera um lucro de 47 centavos, em 14 anos ela te devolve, né, o seu investimento através dos lucros gerados. Então, por aqui a gente vê quanto tempo leva para você recuperar seu investimento. Já no ano seguinte, essa relação cai para 11,27, cai para 9,78, cai para 5,63 e fecha em março com 6,12. Então hoje a ação ela está muito barata, perto daquilo que ela já teve em períodos anteriores, tanto é que o ágio, que chegou a 100% aqui em 2022, hoje praticamente é 1% de deságio. A situação financeira do Grupo Mateus é uma situação bastante cômoda, já que a liquidez corrente ela é de 1,71. Para cada R$1 que o Grupo Mateus tem que pagar no dia a dia, ele tem R$1,71, quer dizer, paga, sobra, uma situação financeira muito cômoda. O endividamento, como nós vimos há pouco no balanço, que ele sobe aqui de 43, 48, 49, 52 e agora 51,5%, que é justamente a utilização do capital de terceiros dentro da atividade. De tudo que a empresa tem, ela deve 51,5%. Ao longo do tempo, o Grupo Mateus sempre gerando aqui para varejo, para supermercado, uma margem muito boa. 4,89, 4,60, 4,16, 4,83. Esse ano é que a margem caiu para 2,03% em função do aumento das despesas operacionais, como a gente viu há pouco ali, até na apresentação das notas explicativas. Também outro item que merece destaque é que, assim, tudo aquilo que você coloca dentro da empresa, principalmente aqui na parte de ativo, e esse ativo ele vai crescendo de 13 para 15, 18, 24, tá. Por que tanto investimento? O que esse investimento irá nos trazer? A ideia dele é que nos traga lucro. Então agora nós vamos comparar o lucro gerado em relação ao valor que foi investido. Então nós temos uma rentabilidade do ativo que sai de 8, 7,87, 7,32, 7,63. Em 3 meses agora acumula 0,77%. Já os acionistas do Grupo Mateus, lá em 2022, tiveram um ganho de 14%, 15% em 23, 14% em 24, 16% em 25. Em 3 meses desse ano, acumula um ganho de 1,59%. Aqui também temos agora os valores atualizados. O valor patrimonial hoje de uma ação do Grupo Mateus, R$ 4,75. Para você comprar essa ação, hoje a cotação está 4,34. Reparem que há pouco eu falei aqui que ele estava com PVP de 99 centavos, quer dizer, para cada real essa ação era vendida por 99 centavos, então o deságio de 1%. No dia 31 de março, já no dia da gravação desse vídeo, esse deságio aumentou aqui para 9%, então fechando com PVP de 91 centavos. Lucro por ação nos últimos 12 meses, 77 centavos. Portanto, se você comprar uma ação do Grupo Mateus a 4,34 e ele continuar gerando um lucro de 0,77, e como que eu sei que ele vai continuar gerando esse lucro? Basta ver o histórico de lucros anteriores e aí a gente já vai projetar qual é o lucro que ele pode ter nesse ano. Em se mantendo o que ele vem fazendo, ao longo de um ano, você vai ter um retorno de 17,74%. Dividendos por ação, a última distribuição foi de 25 centavos, o que dá um yield aqui de 5,76%. E a relação preço/lucro hoje do Grupo Mateus, 5,64. Se você comprar uma ação hoje por 4,34 e ela continuar gerando um lucro de 77 centavos, em 5 anos e meio, praticamente, você vai ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados. Lembrando que PIL mais baixo, ação mais barata. PIL mais alto, ação mais cara. Free float, 15,3% das ações circulam livremente no mercado, fora da mão dos controladores. E os controladores do Grupo Mateus estão aqui eles.
O Wilson Matheus está aqui, o fundador da empresa, e aí os demais componentes aqui da família, Wilson Matheus Júnior. Temos aqui o Guepardo, está aqui dentro também com 5%, e hoje, das ações que circulam livremente no mercado, apenas 15,27%. E o TEG Long 100%. Se a empresa for vendida, há uma garantia de que o minoritário irá receber o mesmo tratamento majoritário. E aqui está o comportamento do valor das ações do Grupo Mateus ao longo dos últimos 5 anos. Quando ela sai lá com R$ 8,00 lá em 2021, e aí em 2022 ela atinge aqui o seu menor valor com R$ 3,40. Só que na sequência ela já sobe e já volta lá para a faixa dos R$ 8,00, passa aqui por algumas oscilações, volta para os 8, cai para 6, volta para os 8, cai para 6, volta para os 8, cai para 6. E no final de 2025, daí ela dá mais uma despencada aqui, recupera um pouquinho no começo de 2026, só que não se sustenta e volta a cair, e fechando aqui a R$ 4,34 no dia da gravação desse vídeo. Então por aqui você vê quando que as ações do Grupo Mateus tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações do Grupo Mateus S.A.